Está no ar seu Jornal Matinal. Uma equipe preparada para trazer as informações de Catanduva, região, Brasil e do mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Prefeitura dá início à campanha do agasalho. Justiça dá prazo de 5 dias para manifestações da Prefeitura e do MP em ação civil pública sobre lockdown. A ACE e Unifipa realizam curso sobre exportações. Começa agora o J7 Notícias. Informação com credibilidade. J7 Notícias. De segunda a sexta-feira, você sempre das 7 às 8 horas da manhã, fica com a gente ao vivo aqui pelo Facebook, Instagram, também pelo YouTube, acompanhando as principais notícias de Catanduva e toda a nossa região. E também você, durante toda a programação, nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, você e no nosso site, j7noticias.com.br, fica muito bem informado. Como está o tempo em nossa cidade? Tempo e temperatura. Neste momento, Catanduva registra 8 graus de temperatura para esta sexta manhã de céu em sua maioria ensolarado, com nenhuma probabilidade de chuva. E segundo a Defesa Civil, hoje chega ao fim uma intensa massa de ar polar que passou pela nossa região. Ainda bem, né? Vamos falar a verdade, porque o frio só faz com que a gente bata o queixo e coma caldo, né, Marcão? Máxima para hoje 21 e mínima 9 graus, umidade relativa do ar 29%. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Catanduva, 20 de maio de 2022. Hoje comemoramos o Dia do Comissário da Infância e Juventude. A data foi criada pelo Projeto de Lei 0179/1978 do deputado estadual Hélio César Rosas, publicado no Diário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 23 de maio de 1978, o qual instituiu pela primeira vez o Dia do Comissário de Menores, a ser comemorado anualmente em 20 de maio. E é uma coisa que começou em São Paulo e a data hoje passou a ser comemorada em todo o país. Bom, o nosso espectador pode participar com a gente da programação, sugira reportagens, mande seus vídeos, sua reclamação do bairro onde você mora. Aproveite para acompanhar o J7 nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Trazemos aqui primeiro as notícias nacionais. O governo federal alterou para cima a previsão da inflação deste ano. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que em março era estimado em 6,55% para o ano, agora teve a previsão elevada para 7,9%. A estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, subiu de 6,7% para 8,10%. E a do Índice Geral de Preços, IGP, de 10,01% para 11,4%. A estimativa do Produto Interno Bruto, o PIB, foi mantida em 1,5%. Os dados divulgados ontem são do Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. Para 2023, o governo federal manteve também a previsão do PIB e aumentou a da inflação. O PIB, segundo a estimativa, deverá fechar 2023 com alta de 2,5% ou 2,5%, a mesma previsão do último boletim divulgado em março. Já o IPCA deverá encerrar 2023 em 3,6%. A previsão de março era para 3,25%. O INPC em 3,7%, que era a estimativa em março de 3,5% ou 3,5%. E o IGP-DI em 4,57%, que era previsto para 4,42%. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a medida provisória que torna o Auxílio Brasil de R$ 400 em benefício permanente. A sanção foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A proposta inicial do governo federal previa que esse valor valesse apenas até dezembro de 2022. Os parlamentares, no entanto,
decidiram tornar o valor permanente e o texto, aprovado pelo Senado no último dia 4, já tornava o piso de R$ 400 permanente, com a inclusão de uma espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil. Antes, o benefício tinha o ticket médio de R$ 224. O Auxílio Brasil foi o programa social criado pelo governo em substituição ao Bolsa Família, criado em 2003. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o governo gasta cerca de 47 bilhões e meio anuais de reais, né? Só com o volume regular do Auxílio Brasil. A estimativa é que o governo precise desembolsar outros 41 bilhões, quase o mesmo, vai dobrar, hein? Por ano, para bancar o valor complementar ao benefício. Na verdade, a gente já era uma conta bem fácil para ser feita, né? O dobro, a média é 224 mensais, foi para 400, quase dobrou, então quase vai dobrar também o valor final. E ainda falando sobre a questão de economia, né? O Paulo Guedes diz que inferno da inflação, entre aspas, já passou no Brasil. Informações com Breno Zonta. O ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, em evento de uma consultoria econômica na cidade de São Paulo, que o país já saiu do que ele chamou de inferno da inflação. Está faltando manteiga na Holanda, tem fila e pessoa brigando na fila de gasolina no interior da Inglaterra. A Inglaterra teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter 2 dígitos já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, tentaram empurrar a gente para lá de novo, nós estamos voltando rápido, porque a gente já conhece o caminho, nós já estivemos lá há muito tempo. Nós saímos, sabemos como é que sai rápido do fundo do poço. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado o índice oficial da inflação no Brasil, chegou em abril passado a 12,13% no acumulado dos últimos 12 meses. É a maior taxa para o período de um ano desde outubro de 2003. Para o economista André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a afirmação do ministro, no atual momento, é precoce e frágil, já que a inflação ainda pode ser pressionada por variáveis econômicas, como a guerra na Ucrânia. Pois é, eu humildemente discordo do ministro, porque as fontes de incerteza ainda estão presentes e elas podem piorar a situação da inflação no mundo inteiro. A gente tem uma política monetária voltada para conter o avanço dos preços, os juros estão subindo exatamente para mitigar essas pressões inflacionárias e fazer essa inflação desacelerar no menor tempo possível, mas é bem verdade que nós estamos vivendo um período em que a gente ainda tem a guerra na Rússia e na Ucrânia acontecendo, e essa guerra ainda pode envolver outros países, então é um conflito que mesmo que termine amanhã, ele ainda tem muito a desafiar a economia no mundo, porque os embargos e as sanções devem continuar contra a Rússia. O economista da FGV ainda cita como variáveis de impacto para a inflação no Brasil o lockdown na China, que pode diminuir a oferta de mercadorias e pressionar os preços, a defasagem atual no preço da gasolina em relação ao valor internacional, o que deve significar reajuste, e a aproximação das eleições nacionais, cujas propostas dos candidatos para a economia podem movimentar a taxa de câmbio e o valor do dólar impactar na inflação. André também rechaçou, na fala do ministro, comparações com outros países que têm realidades socioeconômicas muito diferentes da nossa. Porque lá a desigualdade na Inglaterra, nos Estados Unidos, é muito pequena. Então uma inflação mais alta penaliza o povo, mas não vai impedir que esse povo tenha acesso ao básico. Aqui, o grave é que quando a inflação sobe, especialmente entre os alimentos, ele aumenta o índice de insegurança alimentar. Então, mesmo com benefícios e tudo mais, essas famílias têm dificuldade de comprar o básico. De acordo com André, os cálculos atuais estimam desaceleração da inflação entre maio e junho, projetando acumulado de 12 meses em dezembro de 8,3%. No entanto, diante de tantas variáveis, ele não descarta que o índice atinja 2 dígitos, como o ministro Paulo Guedes indicou que deve ter a Inglaterra em sua declaração. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. O papo agora é economia. No J7 Notícias, dia a dia da economia, com Marcos Escobar.
Muito bom dia, Marcos Escobar. Convidamos o economista para comentar sobre esses assuntos falados aqui no J7. Nós falamos, Marcos Escobar, você deve ter acompanhado aí, Sim. da sua residência, né, no conforto do seu lar, hein, Marcos? O café deve ter sido... Um frio aqui, viu, Marcos? Eu imagino, né? Então, Marcos, você deve ter acompanhado os assuntos. A gente falou sobre a previsão de inflação, os gastos com o auxílio, o Bolsa Família, né, que é o que protege as pessoas de menos renda, né? E falamos também sobre o Paulo Guedes, uma entrevista com o Paulo Guedes falando que o inferno da inflação já passou no Brasil. Eu gostaria que você fizesse um resumo disso tudo e se você concorda com tudo que foi falado aqui. Bom dia, Marco Antônio, Zé Augusto, bom te dia. ver de novo. E bom dia aí, ouvintes da J7. Bom, mas eu acompanhei bem ontem essa situação aí do inferno da inflação. Realmente o Paulo Guedes, ele, todo momento, ele tenta levar notícias boas aí para a população, é ano de eleição. Mas eu concordo com o economista da FGV, Marcos, é muito difícil a inflação chegar no patamar que o Paulo Guedes aí tá querendo prometer. Você tem uma ideia, depois da reunião do Paulo Guedes, o próprio Ministério da Economia soltou os dados aí aumentando as projeções da inflação no Brasil. Você vê, está existindo um descompasso no próprio governo. O Ministério da Economia subiu as projeções para 7,9% a inflação. Ela fez uma revisão. E a gente está aguardando, Marco. É muita indecisão, porque existia uma tendência da inflação acomodar agora mesmo, né? Agora, o que aconteceu? Esse frio que a gente brincou aqui no início da entrevista, esse é um problema agora para o Brasil. Se a gente realmente tiver geadas como nós tivemos no ano passado, vai ser muito difícil a gente controlar a inflação no Brasil. Geada significa que... Viu, Marcos? Geada, desculpa. Geada significa que os preços dos alimentos sobem, né? Sobe, amor, porque nós tivemos um impacto ano passado muito forte nas regiões que plantam soja, milho. Aqui nós vimos na região nossa de cana, até cana queimou, perdeu cana. A região de café, no Espírito Santo e Minas Gerais, foi muito atingida. Então, assim, o Brasil hoje, nós somos nós já estamos sendo quase o maior produtor de alimentos do mundo. Ainda está faltando um pouco para chegar nos Estados Unidos. Mas nós já somos o maior exportador de alimentos do mundo. Então, o que acontece? Se um impacto numa geada aqui é muito forte nos preços dos alimentos, né? Imagino. Então, está todo mundo aguardando. E outro impacto aí, é o próprio governo, essa questão dos combustíveis. Você vê, há uma discussão que ele demite o presidente lá da Petrobras, aí a Petrobras sobe o combustível. É uma discussão, realmente, precisa sentar o governo aí, com minha opinião, né, com a Petrobras. Nós estamos numa situação de força maior, né? A gente não tem, você vê, o último reajuste de 9% no diesel impacta toda a cadeia de transporte de alimentos. Então, é isso que está acontecendo. A gente está numa situação agora nova, principalmente por conta dessa geada. Nós tivemos uma guerra ainda que continua, que fortaleceu os preços do combustível, dos herbicidas. Os alimentos usam muito herbicidas, que o Brasil importa muito. Infelizmente, o Brasil, 80% dos herbicidas, dos adubos, são importados. E esses preços estão muito elevados. Muito bem. Agradecemos, Marcos Escobar, a sua participação aqui no J7 Notícias. Tenha um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira. Obrigado, Marco. E um abraço a todos. Vamos ver se segunda-feira eu falo umas notícias boas. Eu estive no evento em Ribeirão Preto,
tirando essa questão dos preços, o Brasil vai ser uma potência aí na alimentação, né, mas na agricultura. Deus te ouça. Eu vou comentar isso na segunda-feira com você. E daqui a pouco também o Fábio Malheiros vai participar falando sobre o evento que a ACE promoveu, sobre o NACE, né, que é o Núcleo ACE de Comércio Exterior. Mas ele fala daqui a pouquinho. Grande abraço, Marcos Escobar. Um abraço aí para todos, viu? Nós vamos a um rápido intervalo aqui no J7 Notícias. Na sequência tem mais informações para você. Continue por aqui. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. J7 Notícias. Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em celular. Você ainda não conhece a nova loja Mila Presentes? A mais nova loja de acessórios para celulares, acessórios femininos e masculinos, eletrônicos, brinquedos e muito mais. Muitas novidades e dicas de presentes, produtos de qualidade e os melhores preços. Venha conhecer. Visite nosso Facebook e o Instagram Mila Presentes, Rua Brasil 360, em frente ao Banco Santander, Catanduva, 3521-2589. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte como entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços. Sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream. Ice Cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice Cream. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Estamos de volta com o J7 Notícias e agora vamos continuar falando sobre economia. A reportagem agora é de Leno Falck sobre os brasileiros atrasarem contas para conseguirem manter os gastos básicos. Eu acho que isso é mais ou menos... Todo mundo. Pegou geral. Todo mundo. Pegou geral, né, Zé? Vamos acompanhar a reportagem. Com a inflação em alta, os brasileiros têm enfrentado dificuldades para colocar as compras básicas do mês no orçamento, como as do supermercado. Segundo pesquisa da Associação de Consumidores Proteste, a inflação de alimentos e itens de limpeza nos últimos 12 meses é a segunda maior da história, como explica Bianca Caetano, advogada da Proteste. A pesquisa apontou a alta da inflação nos itens da cesta básica, atingindo 21% nos últimos 12 meses, fazendo com que os preços dos alimentos disparassem. A cesta de produtos essenciais, como alimentos e produtos de limpeza, ficou 78% mais cara em comparação a 2019. Os custos com as compras em supermercados geram um grande impacto na vida dos consumidores, pois corresponde a 1/4 do orçamento familiar.
Para conseguir manter as compras do mês no supermercado, muitas pessoas estão atrasando outras contas. Os consumidores têm parcelado compras essenciais, como as de mercado, e têm deixado de pagar as contas da casa para cobrir despesas com a alimentação. E isso é preocupante, porque no próximo mês o consumidor precisará fazer novas compras e a anterior ainda não terá sido quitada. As contas podem se acumular e gerar uma bola de neve com um consequente superendividamento daquele consumidor. Apesar de ser um momento difícil em termos econômicos, é possível fazer alguns ajustes nos gastos mensais para tentar adequar com a renda. Fazer boas escolhas e ter um bom planejamento são essenciais para manter o controle do orçamento familiar. Então, planeje as compras, fazendo uma lista antes de sair de casa do que realmente é necessário comprar. Dê preferência para feiras que costumam comercializar seus produtos em menor preço do que supermercados e hortifrutis. Compre frutas e legumes da época, que têm mais ofertas e, consequentemente, são mais baratos. E aproveite integralmente os alimentos, como as cascas, que, além de acrescentar na receita, podem ser nutritivas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, no mês de abril subiu 1,06% e o acumulado dos últimos 12 meses atingiu o nível de 12,13%. Agência Rádio Web, produção e locução, Leno Falck. Como eu disse, né? Certeza que é a realidade de muitos brasileiros que deixam de, infelizmente, pagar alguns compromissos, algumas contas para manter os gastos básicos aí no dia a dia, na sua casa, na sua família, né? Trazendo mais informações, TCU aprova privatização da Eletrobras por 7 votos a 1. Mais detalhes com Rita Cantanhede. Aprovada nesta quarta-feira no Tribunal de Contas da União, por 7 votos a 1, a privatização da Eletrobras, maior empresa de geração de energia elétrica do país e maior companhia do setor elétrico da América Latina. A privatização está sendo avaliada em 67 bilhões de reais e será realizada por meio do aumento de capital da empresa, com novas ações da companhia sendo lançadas na Bolsa de Valores. Com a mudança, o governo federal deixa de ser o sócio majoritário da Eletrobras, passando a ter, no máximo, 45% de participação. O governo espera concluir o processo de privatização no fim do primeiro ou início do segundo semestre, finalizando o processo antes do período eleitoral deste ano. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rita Cantanhede. Bom, privatizações. Você é a favor ou é contra, Marcão? Qual a sua visão nisso? Eu sou privatista. Olha, pensa assim, por exemplo, Correios, Eletrobras, no caso, muitas outras empresas que foram privatizadas, eu acho que a concorrência, né, o setor privado, ele é mais eficiente que o governo. Não tem burocracia, não vira um cabide de emprego, porque o cara vai olhar vai fazer uma gestão pensando em lucro. Exatamente. Então, para ter lucro, ele tem que trabalhar, né? Então, aliás, todos os países da Europa, essas empresas que fornecem energia, combustível, é tudo privatizado, não tem nada nas mãos do governo. Acho que o governo ele deve dar educação, saúde e segurança para a população. Fez as 3 ali básicas. São os 3 pilares básicos. 3 pilares básicos de uma administração pública. De um país. De um então, país. Inclusive, aproveitando aí, falando sobre a privatização da Eletrobras, você viu aí que foi 7-1, né? O placar, quer dizer, mais do que aprovada a privatização da Eletrobras, mas o Lula, num discurso recentemente aí, não sei onde foi, ele se mostrou assim completamente contra, né? Porque o As Lula, privatizações, né? Sim, ele disse inclusive que nós vamos revogar qualquer privatização da Eletrobras, da Petrobras e, enfim, outros Brais que vêm por aí também. Então, fica bem de olho, né? Porque acho que um país para ir mais, ter modernidade e a economia andar a passos largos é privatizando. Eu acho que nesse 7-1 o Brasil ganha, viu?
Você lembra? 7x1 é de má lembrança, hein, Zé? Mas nesse daqui do 7x1 para a Alemanha, é assim. Viu? Você deve se lembrar, né, quando o telefone ainda era privatizado, né? Era serviço público, serviço público. Telesp, aquela coisa. O tempo que demorava para você ter um telefone instalado na sua casa. Você comprava, pagava e depois esquecia, né? Porque você não sabia quando... Agora não, depois que privatizou, agilizou a coisa. Você nem saiu da Você nem precisa ter, loja. O povo tá te ligando. Você tem 10, 15, 20 números, né? Sem dúvida nenhuma. Se estivesse na mão do Estado, se fosse ainda um serviço público, pode ter certeza que nós estaríamos ainda meio... A passos bem lentos. No tempo da pedra, né? Estávamos mandando... Você acha que estava mandando mensagem no WhatsApp? Ah, não, ainda estava mandando por código Morse. Sem dúvida. Por sinal de fumaça. O governo tem que fazer investimentos, né, para que seja possível a instalação, por exemplo, agora vem de novas tecnologias. Vem o 5G. Então o governo tem que preparar a infraestrutura toda, dar condições para que as empresas venham e instalem lá o sistema. Exatamente. Haja vista a comunicação em outros países, né, os quais ainda defendem muito não privatizar as coisas, né? Enfim, agora sobre as eleições. Eleições 2022, como todo mundo sabe, está chegando aí o momento do... Outubro, hein? Outubro. Tá logo ali. Parando para pensar, tá logo ali mesmo, né? Nós já estamos aqui no mês de maio. Rapidinho, a hora que você piscou o olho, já tá ali no mês de outubro para a gente escolher quem será o responsável por comandar o país por mais 4 anos aí. E sobre ainda as eleições, o MDB, o PSDB e o Cidadania devem... Vocês ouviram certo, sim. MDB, Cidadania e PSDB devem ter Tebet como candidato a presidente. Isso quer dizer que o João Dória já era. Vamos acompanhar a reportagem. MDB, PSDB e Cidadania devem indicar o nome de Simone Tebet como candidata a presidente nas eleições de outubro. A decisão ainda não foi divulgada publicamente, mas uma reunião entre líderes das siglas na quarta-feira em Brasília indicou que a senadora do MDB será a escolhida e não João Dória do PSDB. A escolha foi acordada após análise do resultado da pesquisa qualitativa encomendada pelas siglas para avaliar a preferência do eleitor. Entre os fatores apontados pelo levantamento que abrem caminho para Simone Tebet estão a alta rejeição de Dória e a relevância de uma candidatura feminina. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Leno Falck. Pois é, Simone Tebet é o nome que o PSDB vê como a candidata representante do partido, Marcão. Ela é do MDB. É do MDB? Não. MDB. É do MDB, né? E gozado, Zé, que ela está nas pesquisas, essas pesquisas que estão aí, que eu não acredito, ela está atrás do João Dória. O João Dória tem lá 5%, ela tem 2%. Agora, por que estão apostando nela é que eu não entendo. Sabe o que eu acho interessante? Teve toda aquela convenção lá dentro do partido do próprio PSDB, com o Eduardo Leite, o João Dória e tal, eles fizeram. Aí o Alckmin saiu do PSDB, foi para ser vice do Lula. A gente está começando a perceber que é um pouco mais complicado do que um jogo de xadrez a política agora, do Brasil. que né? Estão fritando o João Dória, não tenha dúvida nenhuma. Isso é visivelmente perceptível. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, realizou ontem uma audiência pública para debater a regulamentação da prestação de contas dos recursos do fundo partidário destinados para fundações e institutos ligados a partidos políticos. De acordo com a minuta elaborada para conduzir os trabalhos, fica estabelecido que a Justiça Eleitoral é competente para julgar as contas a partir do exercício financeiro de 2021. As contas deverão ser entregues até 30 de junho do ano subsequente ao exercício e serão analisadas pela equipe técnica do tribunal. Os recursos públicos do fundo partidário são destinados à manutenção das legendas. Manutenção cara essa, hein? Doações ajudam a combater problemas gerados pelo frio intenso. Acompanhe na reportagem de Diego Brião.
As temperaturas diminuíram e o frio chegou com intensidade em diversas partes do Brasil nesta semana. Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo, entre outros lugares, tiveram períodos mais gelados do que o normal para esta época, inclusive. Para mais além da ideia de que o frio permite o uso de roupas mais elegantes, este tipo de situação expõe quem tem menos recursos ou vive em situação de rua a muitas adversidades. A CEO Priscila Rodrigues de Souza, do Instituto Somando Mais Ações, do qual faz parte a ONG Bem da Madrugada, que auxilia pessoas em situação de rua em São Paulo e em outras dezenas de cidades, ressalta que o frio é muito prejudicial para esta parte da população. Essa diminuição de temperatura chega a ser desumano para quem está na rua, né? Normalmente já enfrentam a fome, a falta de higiene, mas com a baixa da temperatura ainda enfrentar o frio, onde você, né, não tem onde se abrigar, não tem um cobertor, uma touca, uma luva, não tem uns itens para você poder se aquecer e nem aonde se proteger do frio, da ventania, é bem desumano, assim. Eu acredito que sofre muito mais, né? É um sofrimento maior para quem está nas ruas. Rodrigues de Souza também salienta como doações de roupas e materiais nesta época podem ajudar quem mais precisa. Se os extremos estão aquecidos, a gente consegue se aquecer. Às vezes, né, a gente acha que não é tão importante, mas se você tá com frio em casa e não tá com o pé gelado, você pode estar com 500 blusas que você não vai se aquecer. Imagina quem tá na rua. Então, a gente sempre foca nesses itens, né, que a gente chama a campanha dos extremos: meia, luva, cachecol, touca e a coberta. Então, a gente também leva chocolate quente, café, são os itens assim que a gente mais precisa e que eles mais precisam para poder passar por esse período, né, de inverno e essas baixas temperaturas que vem acontecendo. Para realizar doação de roupas e cobertas e outros materiais a quem mais necessita, informe-se com a Defesa Civil e a Prefeitura local, além de organizações que trabalham com o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Bom, com esse tema nós vamos a um intervalo e daqui a pouco voltamos com informações sobre a campanha do agasalho aqui em Catanduva. Olha, Zé, aliás, eu acho até que essa campanha já está um pouco atrasada, né? Porque o frio chegou e ainda nós vamos começar uma campanha. Tá certo que o inverno ainda dura, né? Alguns meses para frente. Mas, enfim... Acho que esses agasalhos já deviam estar nas mãos de quem precisa. Rápido intervalo, na sequência tem mais informações para você. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços, sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream, Ice cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice cream. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas: Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento. 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Credibilidade. J7 Notícias. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei.
Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Estamos de volta com J7 Notícias, informação, jornalismo com credibilidade. Hoje, dia 20 de maio de 2022, você acompanha o J7 pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, e também você pode acompanhar o reprise do nosso programa durante a programação na rádio, na nossa rádio J7, tá bom? Rádio J7 que está pelo aplicativo, você pode baixar aí na Play Store, pode procurar a Rádio J7, você vai baixar e ouvir ele na palma da sua mão, e também pelo nosso site. Então, às 11 horas da manhã, nós temos o reprise aqui do J7 Notícias e também às 7 horas da noite. Você acompanha as principais informações, né, Fala Marcão? um pouco também sobre a programação da Rádio Web J7, Zé. Exatamente. A programação da Rádio J7, na verdade, nasceu... Nós somos descendentes, vamos dizer assim, né, do rádio, né, Marcão? Crias. Nós gostamos, somos crias do rádio, sempre estivemos aí presentes, a gente ainda trabalha em rádio. Sofredores, mas gostamos, né? Orgulho. E aí nós tivemos a ideia de lançar uma rádio, porque a pessoa ela navega pelo nosso site para encontrar notícias de Catanduva e região, mas também tem notícias do Brasil e do mundo. E aí a pessoa, além de navegar para encontrar notícia, ela tem a possibilidade de curtir uma música. E a gente pensou em colocar música de qualidade, bom som, boa informação, a gente preza pela qualidade do nosso trabalho, e aí foi onde a gente trouxe para a Rádio J7 esse conteúdo, essa qualidade que a gente preza, né? Então hoje você encontra uma programação basicamente eclética, com qualidade, como eu disse. Hoje 75% da nossa programação é adulta, onde a pessoa ouve músicas clássicas de 60, 70, 80, até os anos 2000 aqui. Clássica, como eu digo assim, tipo um U2, um Bee Gees, um Michael Jackson, uma Rihanna nos tempos atuais, enfim. E também uma outra porcentagem aí voltada para o público sertanejo, que tem 2 horários aí específicos, um pela manhã e um pela tarde, onde a pessoa pode ouvir música sertaneja, também com a década lá de 80, 90 e algumas mais atuais, mas uma mescla bem mais das músicas antigas, e também 2 momentos no dia ali de um pagode com samba também, para curtir bastante. Toca um Martinho da Vila. Martinho da Vila, um Exalta Samba. Olha aí. O pessoal lá das antigas também, um Raça Negra, Muito bom. Seja, músicas de qualidade que a gente está trazendo aí na rádio, onde você pode ouvir no site e também no aplicativo. Exatamente, multiplataformas, o nosso J7, né, Marcão? Bom, no último bloco nós falamos em doações que podem ajudar neste período de frio intenso. Muitas regiões brasileiras registraram nas últimas noites os dias mais frios da história, como ocorreu no Distrito Federal, com temperatura na casa de 1 grau, Zé. Você já imaginou isso? Meu Deus. Lá que é uma temperatura, um clima seco, né? E nós tivemos lá a temperatura aí de 1 grau. Em Catanduva, a temperatura mínima ficou em 6,4 e segundo os indicadores da estação da CETESB, registrado na madrugada de ontem. Portanto, 6,4%. Com todo esse frio, a Prefeitura de Catanduva lançou a campanha do agasalho de 2022 com o tema Tempo Frio, Coração Quente. Nesse contexto, parcerias foram firmadas para alavancar doações de agasalhos e as caixas coletoras serão distribuídas em pontos estratégicos, a exemplo de igrejas e instituições, e as doações também podem ser feitas diretamente no Fundo Social, que fica localizado na rua São José do Rio Pardo, sem número, ao lado do portão principal do Conjunto Esportivo Anuar Pachá. O horário de atendimento e doações é das 8 da manhã às 5 da tarde e o telefone para mais informações é o 3523-3317. Fundo Social atua com a distribuição de mantas e cobertores, atendendo diretamente as pessoas em condições de vulnerabilidade. As entregas são acompanhadas por assistente social, mediante procura voluntária ou encaminhamentos, pedidos de ajuda que chegam diariamente ao órgão.
De acordo com a presidente do Fundo Social, Verinha Pinfield, nesta semana, a procura por peças de frio aumentaram significativamente. Estamos, segundo ela, abre aspas, estamos acolhendo os pedidos, procuramos sempre atender a todos da melhor forma, com dignidade, destacou a Verinha Pinfield. As peças de frio em distribuição também resultam da solidariedade, obtidas por meio de doações feitas ao Fundo Social. Nesta quinta-feira, ontem, o Fundo Social recebeu repasse significativo, resultado da queima do alho, iniciativa do Clube de Rodeio, cerca de 200 mantas. Abre aspas. Foi uma ação em boa hora, justamente agora em que o fluxo está acima da média. Conforme chegam doações, imediatamente são liberadas as pessoas que precisam, explica a Verinha. Enquanto em Catanduva todas as doações devem ser entregues no Fundo Social, em cidade da região a Prefeitura mudou o esquema para atrair mais doadores. Entre os dias 23 de maio a 3 de junho, a Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai realizar a coleta de agasalhos nos domicílios. Serão arrecadados cobertores, agasalhos e calçados em bom estado de conservação. Abre aspas. Os trabalhadores da assistência social passarão pelas ruas coletando doações de roupas. Separe os agasalhos que você não utiliza mais e que estejam em boas condições. Sua doação ajuda a esquentar o inverno de alguém, divulgou a Prefeitura de Ouro Preto. De acordo com o cronograma, no dia 23 de maio, os colaboradores vão percorrer os bairros São Lourenço, Pôr do Sol e Jardim dos Coqueirais. No dia 24 de maio, será a vez do Jardim dos Lagos. No dia 25, Jaguaré. No dia 26, os bairros Residencial Ouro Preto 1, 2 e 3. Já no dia 27, Jardim Primavera. E no dia 1º de junho, será a vez do bairro Guaripu. No dia 2, Residencial Tavares. E por fim, no dia 3, São João. Todo o material arrecadado será higienizado e posteriormente doado às famílias cadastradas. O Centro Universitário Padre Albino Unifipa, em parceria com a ACE, Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, promove um curso livre de administração Exportação como Opção. Aprenda como fazer, totalmente online, com carga horária de 36 horas. As inscrições estão abertas até o próximo dia 31 de maio, com previsão de início em 6 de junho. A grade contará com 2 encontros semanais e, inicialmente, a proposta é todas as segundas e quintas-feiras, das 19h30 às 21 horas. O curso tem como público-alvo alunos da Unifipa, estudantes de administração, empresários do setor industrial e comercial, funcionários de empresas que exportam, importam ou que tenham a intenção de importar e exportar os seus produtos. O objetivo é proporcionar conhecimentos variados sobre o tema comércio exterior, especificamente, sobre exportação de forma prática e objetiva, com a dissertação sobre cases variados. As aulas serão ministradas pelo professor Fábio Malheiros, pós-graduado em Comércio Exterior pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, MBA em Marketing Internacional pela ISPM do Rio de Janeiro, Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio, e consultor em Planejamento Estratégico. Fábio Malheiros, inclusive, fala sobre o curso. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Quero convidá-los a participar do curso livre de exportação como opção que está sendo promovido pela Unifipa. Numa economia globalizada, é muito importante adquirirmos conhecimento. Isso vai nos proporcionar uma difusão da cultura exportadora, possibilidades de inserção no mercado internacional. O curso está dividido em 3 módulos e nós abordaremos conceitos introdutórios à exportação, principais etapas comerciais e formação de preços. Eu sou o Fábio Malheiros, sou pós-graduado em Comércio Exterior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho MBA em Marketing Internacional pela ESPM. Não fiquem fora dessa. É uma grande oportunidade para aumentar a empregabilidade. Nossa região demanda bastante profissionais e vamos passar um período aí juntos trocando conhecimentos. Obrigado a todos. Tá, então, uma oportunidade para você conhecer o curso livre, né, de administração, exportação como opção. Aprenda como fazer, a união entre Unifipa e ACE para promover esse curso com o Fábio Malheiros, Marcão.
O prefeito Padre Osvaldo, do PSDB, sancionou a Lei Complementar 1034, de 11 de maio de 2022, de autoria do vereador Maurício Gouveia, também do PSDB, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de dispositivos inservíveis por parte das concessionárias e autorizadas dos serviços de telecomunicação e distribuição de energia elétrica de locais públicos. Na prática, a nova legislação agora dá prazo de 180 dias para que essas empresas retirem fios e cabos e acessórios não utilizados e que façam a reorganização e alinhamento dos que ainda são usados. De acordo com o autor da proposta, a medida visa, além de melhorar visualmente as áreas públicas da cidade, sem aquela poluição visual de emaranhado de cabos e fios sobre os postes, garantir ainda maior segurança para a população. Bom, mudando de assunto, a juíza Maria Clara Schmidt de Freitas, da 2ª Vara Civil de Catanduva, determinou prazo de 5 dias para que a Prefeitura de Catanduva e a Promotoria apresentem manifestações e provas pertinentes ao julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público sobre suposta omissão do prefeito Padre Osvaldo, do PSDB, durante a pandemia. O Ministério Público abriu essa ação no ano passado, justificando que o chefe do Executivo não realizou o lockdown na cidade, mesmo tendo sido recomendado 2 vezes pelo Comitê de Enfrentamento da Covid-19. Vamos a um rápido intervalo comercial, Zé? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta falando do Arquibancada. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. O melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em celular. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Estamos de volta com o J7 Notícias, informação, jornalismo com credibilidade. E agora chegou aquele momento que o pessoal fica esperando, Marcão, fica aguardando ansiosamente para a gente falar sobre esporte por aqui. Vamos para o papo agora é esporte. J7 Notícias. Você torce pelo seu esporte favorito da Arquibancada. Oferecimento Castellana Steakhouse e Sport Show. Pois é, então, Zé, tem agora o placar da rodada, né? Que é o placar da Arquibancada. O jogo é São Paulo e Corinthians ou Corinthians e São Paulo? É São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. Então você pode até o domingo, né, arriscar aí o seu palpite. Quem acertar vai estar concorrendo a 3 prêmios. Já aumentou aqui a distribuição de prêmios aqui do J7, que é um jantar da Castellana Steakhouse, é um voucher de R$100, no valor de R$100, da Sport Show, e também um pote de sorvete. Rapaz, eu sou fã de sorvete no frio, Zé. E um pote de sorvete da Ice Cream. Então, você que está aí acompanhando o J7 Notícias,
Nas redes sociais, a partir de hoje, você vai poder participar e palpitar, né? Deixar aí a sua escolha entre... Qual seria o seu placar, Marcão? Para esse jogo aí? Olha, No eu Morumbi. acho... Morumbi. Eu acho que 1-0 para o São Paulo. 1-0 para o São Paulo. Fala, João. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. Fala, Claudinei. 1-0 São Paulo. Eu vou no 2-1 de virada ou pro Corinthians. Tava na cara, né? O Corinthians. É o único que destoou aqui, né? Não, 2-1 não. Só que é o seguinte, quem acertar aqui não vai ganhar nenhum dos prêmios, não. Não vai ganhar nada. 1-0 Corinthians, não vai ser 2-1 não. É só para o nosso ouvinte e quem assiste o J7. E são 3 prêmios, né? A gente vai, inclusive, fazer uma premiação maior do que a gente normalmente vinha fazendo. E se liga fazendo. aí, presta atenção. Você que participou, tivemos aí o acertador. Se você acertou o placar da rodada, você vai ganhar, vai ser sorteado. Se você acertou sozinho, você leva os 3 prêmios. Se tivermos mais do que três acertadores, a gente vai fazer o sorteio, né? Um prêmio para cada um. Vamos sortear lá primeiro um prêmio, depois o segundo prêmio. Você vai ver tudo isso explicadinho lá nas redes sociais. E você pode levar, mas tem que acertar o placar da rodada. Sem dúvida. E o jogo acontece no domingo, deixa eu só confirmar, no domingo às 4 horas da tarde, né? Vai acontecer no Morumbi. No Morumbi, exatamente. Esse jogo que é válido pela 7ª rodada, às 4 da tarde, Corinthians... O que eu falei? São Paulo e Corinthians? Sim. Eu acho que é Corinthians e São Paulo, hein? Tô enganado por aqui. Você viu que corintiano, cara, ele não sabe onde o time dele joga. Mas eu podia jurar que não era... Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu não arrisquei, não. Agora você foi taxativo. Eu fui taxativo, sim. São Paulo e Corinthians. Exatamente. Então eu vou mudar o placar. Neoquímica Arena, gente. Eu vou mudar o placar. Então não vai ser 1-0, não, vai ser 2-0. 1-0 pro São Paulo, passa 1-0 pro Corinthians. E você, João, mantém? 1-1. Tá vendo que... E o Claudinei? 1-0 São Paulo. Olha, tá confiante. Tá confiante. Caleri... Toca no Caleri que é gol. Toca no Caleri que é gol. Faz gol, hein? Faz. É que o pessoal ainda não... Quem faz mais gols? O Caleri ou o Jô? Depende a hora que a bola chega. Porque o Jô... Você tem que falar de maneira imparcial. Jô. Sem... Jô. Mais goleador. Mais goleador. Eu acredito que sim. Mesmo que eu sou corintiano, mas eu acredito ainda que o Jô ainda tem mais qualidade. Ele faz mais gol que o Caleri. O que é o corintiano, né? Não. Eu acho que por histórico, Marcão. Não adianta. O Caleri ele é mais novo. Eu acho que a experiência conta aí nessa questão. Eu acredito, né? Tá bom. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o que vai rolar, né? Ontem rolou Taça Libertadores e também Sul-Americana. Tivemos brasileiros em campo. Ontem o Atlético Mineiro venceu o Independente Del Valle na Libertadores por 3-1. Atlético Mineiro que está despontando aí. Sobrando fácil, né? E na Sul-Americana nós tivemos o Fluminense visitou o União Santa Fé e empatou em 0-0. E o São Paulo recebeu o Jorge Wilstermann e venceu por 3-0 São Paulo. Parabéns aí ao tricolor paulista. Isso embala mais ainda para vir. O Corinthians empatou fora de casa com o Boca Juniors. E o São Paulo venceu o Jorge Wilstermann por 3-0. Então embala bem para um clássico, é bem legal isso, né? Vem os dois times bufando, louco para fazer um bom jogo. Para hoje nós não temos... Aí agora na segunda-feira também a gente vai aqui discutir quem é mais goleador, o Caleri ou o Jô. Combinado. Pelo Campeonato Brasileiro, nesse final de semana nós teremos aí amanhã... os jogos válidos pela 7ª rodada, Flamengo e Goiás, às 4h30 da tarde. Flamengo ganha. Ganha? Eu também acho, sobra. O Goiás, apesar de que o Goiás gosta de bater nos times aí de vez em quando, né, Marcão? Mesmo que seja por 1-0 o mínimo, mas ganha. Você está se referindo ao Goiás e Santos. Exatamente. Só para cutucar. Mas às 4h30 também, no mesmo horário, teremos Atlético Goianiense e Coritiba. Às 6h30 entram em campo Santos e o Ceará. Jesus. Você sabe quem que tá lá no Ceará, né? Eu sei. Dentinho.
O Dentinho acertou. Dentinho. E o Dorival também não é o técnico? Dorival tá no Santos também. Aliás, no Ceará também. No Ceará. E olha, o Ceará é um time que costuma complicar mas o os Santos adversários. na Vila. Santos na Vila, agora os caras colocaram que Com esse na frio, Vila não tem pra ninguém. Com esse frio, o pessoal caiu vai? na Vila, o Santos fuzila. Quando não fuzila, joga dentadura, o Marcão fala. A carteirinha de aposentadoria também já encontraram um monte lá no gramado. Estudante paga meia, o aposentado também, né, Marcão? Brincadeira sempre, a gente não pode perder a piada, né? Mas teremos também no sábado, às 7 horas da noite, Juventude e Palmeiras. Quem ganha? Fora de casa. Juventude. Juventude ganha? A Juventude jogando lá no estádio dele, lá no campo, Vai. Então parada difícil. América Mineiro e Botafogo, às 9 da noite. América Mineiro e Botafogo. O Botafogo eu não sei não, acho que o Botafogo belisca o América lá, hein? Cuiabá e Internacional. Cuiabá Internacional. Internacional ganha. Internacional ganha, mesmo fora de casa. E aí no domingo, às 4 da tarde, tem 2 jogos, né? Corinthians e São Paulo. Já demos os resultados. Já falamos, né? os resultados. E é o jogo que você pode apostar aí no placar da rodada. E também às 4 da tarde tem Fortaleza e Fluminense. E às 7 da noite tem Atlético Paranaense e Avaí. O domingo tá assim, repleto de bons jogos, né? Brasileirão, 7ª rodada. E você pode fazer a sua fezinha e concorrer a 3 prêmios. E um detalhe, Marcão, rapidinho, a Copa do Brasil tem rodada no domingo. É um jogo pela 3ª fase, Brasiliense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Não tem nem boca. Vai atropelar. Enfim, esses são os jogos e a gente está finalizando aqui o J7 Notícias, finalizando a semana, graças a Deus mais uma semana, Marcão, encerrando aí os trabalhos neste momento aqui no Ao Vivo, mas o pessoal pode continuar através das redes sociais, através do site j7noticias.com.br, acompanhando as principais informações de Catanduva, do Brasil e do mundo. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana e vamos esperar que esse frio esteja indo embora, né? Porque falaram até sexta-feira, né? Então o prazo já está terminando. Se esgotando hoje. Termina hoje, quem sabe já o final de semana, não com calor, mas com menos frio. Grande abraço, pessoal. Bom final de semana. Abraço. Você acompanhou Notícias de Catanduva, região, Brasil e o mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade.